Vamos mergulhar numa ideia bem poderosa sobre tomada de decisão. E tudo começa com uma pergunta, no mínimo, estranha. Pois é, a resposta para essa pergunta leva a gente para uma história sobre um tratamento médico do passado que parecia uma completa loucura, mas que no fundo revela uma verdade incrível sobre como a gente lida com decisões difíceis. Então, vamos lá. No século XIX, tinha esse psiquiatra, o Julius Wagner Jauregg. E ele tinha uma fama, sabe, de ter umas ideias que ficavam ali, na linha tênue entre a genialidade e a pura loucura. Ele percebeu uma coisa muito esquisita. Alguns dos seus pacientes que estavam em estado terminal com neurosífilis, de repente, melhoravam, depois de pegar uma outra doença que dava uma febre bem alta. Ele sacou que a própria febre parecia combater a infecção. Isso, para a época, era uma ideia completamente radical. E aí, o que ele fez? Ele deu um passo que era lógico sim, mas nossa, era perigoso demais. Depois de testar algumas coisas, ele tomou a decisão mais drástica de todas: infectar os pacientes de propósito com malária para causar febre alta. Depois, claro, ele trataria a malária com quinino. E o resultado disso tudo foi simplesmente impressionante. A taxa de recuperação dos pacientes, gente, dobrou, pulou para 6 em cada 10. Aquela aposta super arriscada tinha dado certo. Ok, mas vamos entender a ciência por trás disso. Porque é aqui que a gente começa a chegar no ponto principal, sobre como tomamos as nossas decisões. Hoje em dia, a ciência confirma. O Wagner Jauregg estava certíssimo. Febre não é só um efeito colateral, um sintoma chato, sabe? É uma das principais ferramentas de defesa do nosso corpo para lutar contra infecções. Só que aí surge um paradoxo, né? Se a febre é uma coisa boa, uma defesa do corpo, por que a primeira coisa que a gente faz é correr para tomar um remédio e baixar essa febre? A resposta é muito simples. Porque febre dói. E é aqui que o negócio fica interessante. A lógica da ciência diz uma coisa: aguenta aí, que é pro seu bem. Mas a nossa realidade humana, a dor, o desconforto, empurra a gente para outra direção. É aqui que a gente vê a grande diferença. De um lado tem a decisão racional, aguentar a febre para sarar mais rápido. Do outro tem a decisão razoável, acabar com a dor agora mesmo. É essa briga entre o racional e o razoável que é o centro da nossa conversa. E acredite, essa mesmíssima tensão entre o que é racional e o que é razoável é uma das coisas mais importantes e, olha, mais ignoradas quando o assunto é dinheiro. Sabe por quê? Porque na vida real, o melhor plano financeiro não é aquele que a planilha diz que vai dar mais lucro. Não mesmo. O melhor plano é aquele que a gente consegue seguir, que deixa a gente dormir em paz à noite, mesmo quando o mercado tá uma loucura. Vamos ver uns exemplos práticos disso. E para começar, que tal a gente falar do cara que literalmente inventou a teoria moderna de portfólios? Olha que ironia. O nome dele é Harry Markowitz. O cara ganhou um prêmio Nobel de Economia por criar modelos matemáticos super complexos. E aí, quando perguntaram da estratégia pessoal dele, ele disse que o objetivo não era ter o maior retorno possível. Não! O objetivo dele era minimizar o futuro arrependimento. Simplesmente isso. O que isso mostra pra gente? Que investir não é só número, tem um lado emocional, um lado humano que nenhuma planilha do mundo consegue calcular. E para a gente ver como essa diferença entre racional e razoável pode ser gigante, dá uma olhada nesse estudo de Yale. Eles criaram uma estratégia que, matematicamente, era a mais racional possível para um investidor jovem. No papel, era perfeito. Os cálculos mostravam que, no longo prazo, essa estratégia podia render até 90% a mais de dinheiro na aposentadoria. Um ganho enorme. Mas e o custo emocional? Era brutal, porque a estratégia envolvia um risco tão alto que a pessoa podia perder 100% de tudo. Agora imagina só, vir o dinheiro de uma vida inteira virar pó e no dia seguinte ter que seguir o plano como se nada tivesse acontecido? Ninguém em sã consciência faria isso. Então, a lição aqui é clara, né? Uma boa estratégia tem que ser feita para gente de carne e osso, que sente medo, que tem emoção, não para um robô que só vê números. E se a gente olha por histórico da bolsa, o padrão é bem claro. Quanto mais tempo se fica no jogo, maior a chance de ganhar. A paciência é a chave. Por isso, a coisa mais importante de todas é conseguir se manter investindo, não sair correndo no primeiro susto. Isso muda tudo. Sabe aqueles comportamentos que os especialistas vivem criticando, chamando de irracionais? Tipo, preferir investir só em empresas do próprio país? Bom, talvez eles não sejam tão irracionais assim.
Se esses comportamentos ajudam a pessoa a se sentir mais segura e a não abandonar o barco, eles se tornam, na verdade, muito razoáveis. Ou seja, no fim do dia, se apegar a uma estratégia que não é perfeita no papel, mas que faz sentido para si e ajuda a continuar, isso pode trazer uma vantagem muito maior do que buscar a perfeição matemática. Olha só, até o Jack Bogle, o criador da Vanguard, um mito do mercado que defendia regras racionais com unhas e dentes, até ele admitiu que quebrou as próprias regras por causa da família. Nas palavras dele, a vida nem sempre é coerente. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Na hora de tomar grandes decisões, talvez a escolha mais inteligente de todas não seja a que os números mostram, mas sim aquela que é humana, que a gente consegue manter e, claro, aquela que nos deixa dormir em paz à noite.